Fala, aluno do Dimensão Pro, estamos aí mais uma vez, dando início a mais uma aula, desta vez com algumas questões para abordar as questões vistas e explanadas a respeito de figura de linguagem, que vimos na aula anterior, certo? Vimos inúmeras de figuras de linguagem, certo? Que também está dentro do campo da semântica, ok? Está dentro do campo da semântica, a relação de sentido das palavras, ora em sentido denotativo, ora em sentido conotativo, em sua forma de ser escrita ou através dos fonemas e através das expressões propriamente ditas dentro da frase, que foi o que vimos com exemplo da figura de linguagem. Semântica, o sentido, expressões, certo? Dentro do seu sentido literal e real. Na figura de linguagem, essas formas de se expressar dentro da linguagem, certo? Cada uma de uma forma e de um tipo, certo? E para hoje, chegamos a ver isso, umas mais presentes no nosso cotidiano, outras menos, uma bem parecida com a outra, com detalhes diferentes. E hoje nós iremos aí treinar umas poucas questões, certo? Mas aí só para vocês fixarem e treinarem sobre as figuras de linguagem. Vamos à telinha, mais uma vez. Eu vou aí chamar vocês. Vamos começar aí com um poema, certo? Nós vamos ler sobre esse poema e em seguida a gente responde às questões. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no dia. Por que da sua distância para minha companhia? Não baixava aquela estrela? Por que tão alto luzia? Eu via na sombra funda responder que assim fazia, para dar uma esperança mais triste no fim do meu dia. Ou seja, lemos aí esse poema, certo? Mas as questões correspondentes não são a questão da interpretação em si, desta vez voltada para a figura de linguagem. Percebe-se que no início das duas primeiras estrofes há uma repetição de frase. Olha aí, essa repetição de frase consiste em uma figura de linguagem que chamamos de. E aí, vocês conseguem relembrar quais são as figuras de linguagem que essa repetição faz parte? Será que seria o eufemismo? Só para relembrar, o eufemismo é quando eu quero abrandar uma situação, certo? Eu não quero chegar lá e causar um impacto. Ou seja, nesse poema, não vemos relação nesse sentido, certo? A antítese seria quando eu quero jogar uma inversão, algo contrário, que também não é o caso, certo? A anáfora em si. A anáfora, sim, ela é utilizada na repetição de palavras para o início de frases, quando eu quero intensificar o que eu quero dizer, certo? Quando eu quero dar ênfase. Então, vemos aí, ó, no início, viu estrela, viu estrela, viu estrela. Eu quero dar ênfase à estrela que eu vi, claro que trazendo no final das frases características diferentes, mas eu quis enfatizar e quis dar ênfase a essa estrela tão falada, certo? Então, quando eu tenho isso, eu tenho a presença da figura de linguagem anáfora, essa repetição. E não seria hipérbole, porque, mais uma vez, relembrando a vocês, hipérbole seria um exagero, certo? Quando eu quero informar algo lá com exagero, eu te trouxe 1000 flores, eu já te falei mais de 1 milhão de vezes. Então, é a hipérbole, certo? Segunda questão. No período, ele precisa aprender o que ele já sabe. Muito embora nem sempre saiba
que se sabe. O autor faz uso da quais estratégias de linguagem? Paradoxo, gradação, silepse, hipérbole ou anáfora? Seria a resposta correta é um paradoxo, certo? É quando eu quero dizer algo e ao mesmo tempo eu contradizo aquele algo. Então, o que é que eu quis dizer exatamente? Ele precisa aprender o que ele já sabe. Se ele já sabe, ele não precisa aprender. Ao mesmo tempo, olha a troca. Muito embora, nem sempre sabe, nem sempre saiba que ele sabe. Ou seja, eu só sei que nada sei, certo? Do filósofo conhecido. Ou seja, aí teríamos um jogo de paradoxo. Não seria gradação, porque lembram que eu disse? Gradação é quando eu quero manter aquela sequência, certo? Te falei uma vez, duas vezes, três vezes. Eu trouxe um exemplo de um escritor também na aula anterior. Qualquer coisa é só vocês darem uma revisada. Silepse é quando eu tenho uma troca de inversão que as palavras em si elas não correspondem uma com a outra. O substantivo ele não está de acordo com o predicado, certo? Se foi número, não está interligado dentro da frase. O singular, que foi dito no substantivo, não está de acordo com o predicado, certo? Que foi para o plural. Você tem que fazer essa ligação. Não é a hipérbole. Hipérbole também, eu vou sempre estar citando, tipo, porque automaticamente vocês vão relembrando, quando eu quero expressar um exagero dentro da minha fala. E uma anáfora é o que vimos na questão anterior, quando eu quero dar ênfase a alguma coisa, eu quero fazer a repetição. Ok? Vamos lá agora para mais uma questão. Há momentos na vida que ele é como o voo dos pássaros durante o dia. Nesse trecho, encontramos a figura de linguagem chamada de... E aí? Será que seria uma metáfora? Uma figura lá bem... eu vou citar o nome ilustrativa, mas não só para fazer uma relação. E aí? A metonímia, a anáfora para dar ênfase ou a comparação? Exatamente, pessoal. Percebam, lembram que a comparação é necessário ter conjunção comparativa, que é o que nós conseguimos enxergar aqui na frase, certo? Olha aí a palavrinha como, onde a mãozinha está passando. Ó. Há momentos na vida que ele é como o voo dos pássaros. Essa pessoa, será que ela vai realmente voar como um pássaro? Não. Mas em algum momento ele deve sentir leveza na vida, como... Olha a presença da comparação como voo dos pássaros, certo? Ou seja, seria a resposta letra D, ok? Número 4. Na frase, todos somos fios de tecido. E aí? Será que eu estou querendo abrandar a situação? Estou comparando, estou vendo uma relação aí de comparação ou de exagero? Não. Ou seja, só me resta a alternativa letra B, que é aí uma troca, uma colocação da figura mesmo. Estamos todos no mesmo barco, seria isso. Todos somos o fio do tecido em si. Um tecido, para ele estar pronto, para ele estar plano, para ele estar amplo, é necessário vários fios. E aí nós, seres humanos, tentando aí trazer para o contexto de vida, somos todos esse fio de tecido, estamos todos no mesmo barco. Entenderam? Então seria a nossa letrinha B. Número 5. Assinale a alternativa correta. Naquela terrível luta, muitos adormeceram para sempre. Sentido conotativo, hein? Olha aí. Temos a presença de um eufemismo, de uma catacrese, de uma hipérbole, exagero ou uma metáfora. Mais uma vez, temos a presença de uma metáfora, certo? Uma comparação, uma colocação.
e temos aí essa presença, ok? Número 6 agora. Indique as alternativas que apresentam figura de linguagem de personificação chamado de prosopopeia. Eu já quero logo esclarecer para vocês, podem vir aqui na câmera comigo, quem é que vai lembrar aí sobre o que seria a personificação ou a prosopopeia? É quando eu quero trazer características humanas a seres ou coisas inanimadas, certo? Percebemos aí isso em poesia, em alguns textos de livros, como eu citei, em conto, em fábulas, onde animais falam, objetos falam, expressam sentimentos, certo? Trouxe exemplo também na aula anterior. Qualquer coisa é só vocês retomarem um pouquinho que irão relembrar com certeza com mais clareza, certo? Então, personificação ou prosopopeia seria a figura de linguagem quando eu quero trazer sentimentos, características humanas a seres inanimados, certo? Então, da letrinha, vamos aí observar quais seriam as alternativas que apresentam esse tipo de figura de linguagem. As pedras humilham, os confetes festejam, os diários contam segredos, os copos celebram as alegrias e a floresta clama por piedade. Ou seja, professora, todas, e eu vou concordar com vocês, todas as alternativas, elas estão aí com características humanas que no sentido conotativo há uma compreensão, certo? No sentido real, não. Como é que as pedras humilham alguém? Não humilham, característica humana. Os confetes, eles conseguem eles próprios festejarem? Não. Mas quando se há a presença de confete dentro de um contexto, está expressando festa, alegria. Os diários contam segredos. O diário tem boca? Ele vai abrir a boca para expressar um segredo? Não. Mas é lá que estão os registros dos segredos de algumas pessoas. Então, são relações humanas em seres inanimados, certo? Então, isso seria a presença de personificação e prosopopeia. Os copos celebram alegrias. Os copos em si não. Mas aí pessoas com copos festejando está celebrando alegria. A floresta clama por piedade. Olha aí, um período recente, a Amazônia clamando por piedade. Ela falou, não, mas e o contexto conotativo de mundo? E aí? Certo? Então, todas essas alternativas, elas indicam personificação. Ok? Temos aí questões a serem analisadas agora a respeito dessa questão número 7. Você vai indicar a alternativa correta. Antítese e paradoxo são dois nomes para a mesma figura de linguagem que utilizam ideias contrárias? Podem ser até verdade, certo? Porém, o paradoxo um pouco com uma questão mais intensa. Lembra que eu disse a vocês? Na hora da estrutura, ele vai requerer uma atenção maior, mais intensa. Porém, sim, ambas são utilizadas para ideias contrárias. A aliteração e a paronomásia, a assonância e onomatopeia são figuras de sintaxe, certo? E aí, seria sim, a aliteração e a assonância é quando a gente tem a repetição de aliteração de consoantes dentro de uma frase para que haja uma facilidade na hora da compreensão. A assonância, a repetição de vogal. A onomatopeia, eu já trago esclarecimento para vocês, é quando nós queremos representar o som de algum animal, de alguma música, dentro da nossa grafia, certo? Então, sintaxe, estrutura. Verdade, ok. Letrinha B, certo?
A onomatopeia, por exemplo, só relembrando, eu gostaria de trazer um exemplo para vocês. Uma música recentemente, não tão recente, mas recente sim, a da metralhadora. Pega a metralhadora e faz tra, 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 ou seja, a expressão do som da metralhadora dentro da grafia, certo? Letrinha C. As figuras de linguagem, elas são classificadas em de palavras, de pensamento, morfológicas, de som. E aí, nós vimos 3, não é isso? Figuras de palavras, figuras de pensamento, as morfológicas e de som. Não é apenas só por questão morfológica, porque ela é sintática, certo? De sintaxe, certo? Só essa aí que está fazendo a diferença na minha questão. Letrinha D. A aliteração é a repetição de sons vocálicos? Não. A repetição de som vocálico vai ser a figura de linguagem assonância. Quando tiver uma repetição lá de vogal, dentro da minha frase, dentro da minha música, aí sim é a figura de linguagem assonância, certo? Quando é, por exemplo, de consoantes, que é a questão, o rato roeu a roupa do rei de Roma, temos aí o destaque da letra R. Então, aí sim é a aliteração, ok? E este é um exemplo de metonímia. Parece que temos um Pavarotti. O que seria Pavarotti? Uma pessoa que fala muito alto, certo? Que fala demais, fala de forma exagerada. Então, metonímia, olha aí, é quando a gente lá quer utilizar as características para falar de alguém. O exemplo do futebol, moro no país do futebol, ok? Então, temos aí a letrinha B, certo? Como a nossa resposta. E a número 8, vamos lá. Qual das orações abaixo apresenta uma perífrase, também chamada como antonomásia? Saia para fora. Foi salvo pelo melhor amigo do homem. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho. Escreveu, não leu, o pau comeu. Letra E, não aguentava mais aquele buá, buá nos meus ouvidos. Ou seja, na verdade aqui, pelas características em si, a perífrase, ela vai ser o que vai denominar a minha característica. Quando eu quero falar, foi salvo pelo amigo do homem, quem é o amigo do homem? Quando a gente subentende a questão, certo? Mesmo que não foi dito dentro dessa figura de linguagem com uma forma clara, como é que nós conhecemos pelo algo que foi subentendido, a palavrinha que está ali solta, certo? Foi salvo pelo melhor amigo do homem. Quem seria o melhor amigo do homem? O cachorro. Ok, pessoal? Então, chegamos aí. Eu trouxe só para vocês saírem fixando, relembrando aí o exemplo de algumas figuras de linguagem. Lembrando que não tem como, claro, decorar e denominar, não tem essa fórmula secreta. E sim, quanto mais vocês relembrarem, pesquisarem, investigarem e revisarem, aí sim vocês terão, sem sombra de dúvida, o resultado do objetivo tão esperado, certo? Então, agradeço aí mais uma vez e até a próxima.